Graças a Deus, eu quero cumprimentar toda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Gênesis, capítulo 1. Versículo 27. Eu quero externar aqui o meu agradecimento a Deus por estar com os irmãos aqui pela primeira vez, podendo compartilhar a palavra do Senhor com nós outros, aproveitando a temática do culto missionário. Eu quero trazer para nós um tema bastante importante e de extrema urgência. A mensagem nessa noite é uma mensagem temática. Eu quero pedir que todos nós venhamos dobrar a nossa atenção para entendermos o tema proposto nessa noite, que é inimigos da família. Gênesis, capítulo 3, Gênesis capítulo 1, versículo 27. A palavra diz dessa forma: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Mais uma vez, versículo 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. Vamos orar desta feita pedindo esclarecimento do Espírito Santo. Senhor, te agradecemos pela oportunidade de cultuarmos ao teu nome. Queremos continuar ouvindo a tua voz nesta noite, agora através da tua palavra, Senhor. Fala conosco, assim como o Senhor já tem falado, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o vosso assento. Amados irmãos, o texto que nós lemos, ele vai apresentar para nós a primeira instituição que Deus criou. Quando o texto diz que Deus criou o homem e criou a mulher, a palavra está dizendo que Deus estava criando a primeira família da terra. Deus cria essa primeira instituição. E essa primeira instituição é chamada de família. Deus dá uma ordem para esse primeiro casal da terra: vão, cresçam, multipliquem, dominai sobre a terra. Aqui em Gênesis, nós vamos, além de ver a criação da família, nós vamos ver o padrão de Deus para a família. Deus está dizendo aqui nesses versículos a maneira que Ele quer como a família seja.
Então, essa instituição sendo criada por Deus é uma instituição sagrada. Não é um conceito criado pela mente humana. Não foi o ser humano que disse, eu vou criar um conceito de família. Foi o próprio Deus que criou, estabeleceu e ordenou como seria a família. Só que esse conceito de família, o conceito que nós conhecemos e os mais antigos também conhecem, pouco a pouco está sendo extinto da nossa sociedade. A nossa sociedade, a sociedade que nós vivemos, pouco a pouco está excluindo o conceito de família. Segundo o dicionário nosso de português, família significa grupo de pessoas vivendo sobre o mesmo teto. Segundo a nossa Constituição, a Constituição de 1988, família é união entre homem e mulher, legalizada ou não. Isso constitui família. Segundo os padrões da sociedade tradicional, da sociedade conservadora, sabe aquela sociedade do passado? Família tradicional é pai, mãe e filhos. Grave isso. Família tradicional é pai, mãe e filhos. Só que esses conceitos aqui que eu citei, esses 3 conceitos, eles estão sendo excluídos pouco a pouco. Pouco a pouco estão sendo tirados, estão sendo arrancados, e as famílias já não são mais como antes. O fato é que existem centenas de inimigos da família, principalmente internos. A família está cheia de inimigos internos. Mas nessa noite eu quero falar sobre os inimigos externos da família. Os inimigos que estão lá fora, que querem a todo custo destruir a nossa família. Querem acabar com o conceito de família. E o primeiro inimigo que eu quero citar aqui, primeiro inimigo da família, se chama feminismo. Para quem tem rede social, acompanha que nos últimos anos o feminismo teve um crescimento desenfreado. O que é de fato feminismo? O feminismo é uma ideologia, um movimento social que busca a igualdade de oportunidades e direitos entre homens e mulheres. Quando o feminismo começou, e alguns dizem que o movimento feminista começou na França, em 1791, através de uma mulher chamada Olympe Gouges. Quando o feminismo começa, ele começa com bons propósitos, com bons objetivos, que era trazer oportunidades para as mulheres, já que as mulheres eram excluídas da sociedade, já que as mulheres não podiam ter as mesmas oportunidades e já que as mulheres não podiam votar. A princípio, a intenção era boa. A princípio o propósito era bom, mas o feminismo não parou aí. Pouco a pouco o feminismo foi crescendo e começou a tentar desvirtuar o padrão de Deus para a família. O feminismo prega que elas não podem seguir o padrão de família atual. Porque o padrão de família atual é o homem sendo líder e a sua esposa e os seus filhos sendo submissas a ele. O homem vai ser sempre o encarregado do lar. O homem vai ser sempre aquele que vai manter e proteger o lar. Mas as feministas dizem que elas não podem seguir esse modelo de família porque é um modelo machista.
É um modelo que elas não querem ser submissas a homem nenhum. A mulher tem que ser o centro da família, a mulher tem que ser independente, a mulher não tem que depender de homem algum, a mulher pode ser o centro da sua família e ponto final. A mulher pode criar os seus filhos sozinhos, a mulher pode viver uma vida sozinha sem precisar de homem. É isso que o feminismo prega. Jamais elas podem querer ser dominadas por um homem, ter um homem como cabeça do lar. E talvez alguém aqui no nosso meio possa dizer: mas pastor, é correto mulher ser submissa ao homem? Quem inventou isso é um machista. Queridos e amados irmãos, quem colocou esta regra foi o próprio Deus. Quando a mulher peca, aqui nos versículos posteriores ao que nós lemos, capítulo 3, a mulher come do fruto e ela dá para o seu marido. Ela incentivou o seu marido a cometer um pecado contra Deus. Quando Adão também come e Deus aparece para trazer a consequência do pecado, o que Deus disse para a mulher? Olha, o teu desejo será para com o teu marido e ele te governará. Capítulo 3 do livro de Gênesis. Quem colocou esse padrão aqui não foi o ser humano, não foi a sociedade machista, não foi a cultura machista. Quem fez o padrão de família foi Deus. E se Deus cria algo, se Deus estabelece algumas regras, nós não devemos questionar as regras que Deus estabelece. Não devemos questionar. E se você for estudar a fundo o feminismo, elas vão dizer que elas querem sim destruir a família construída nessa sociedade. A família que tem como homem o cabeça não serve para ser família para elas. E mais, elas querem tirar a feminilidade das mulheres. Por isso que você vai ver protestos na internet de mulheres nuas, sem cobrir as suas partes íntimas, porque elas querem que os órgãos das mulheres sejam algo comum. E assim a mulher vai perdendo o seu lado feminino. Assim a mulher vai ficando cada vez mais masculina. Então, portanto, o feminismo é sim um grande inimigo da família, que nós devemos tomar cuidado. Que as nossas esposas, as nossas irmãs da igreja e as pessoas que estão perto de nós devemos tomar cuidado para não cair nas ideologias feministas. Segundo inimigo da família, movimento LGBT. E agora não é mais LGBT. O movimento agora se chama LGBTQIA+. Que significa lésbicas, gays, bissexuais, travestis, trânsito e mais, e mais, e mais, e mais. Esse movimento aqui visa de igual forma as feministas acabar com a família. E como é que eu posso dizer isso? Um exemplo que eu posso dizer aqui é que no ano de 2019 teve um seminário internacional chamado Democracia em Colapso. E lá, uma militante do movimento LGBT, chamado Amanda Palha, que é um travesti, que é assessor parlamentar, disse dessa forma: nós queremos sim destruir a família. E como eles começaram a destruir a família? Começaram a destruir a família tradicional. O que nós lemos aqui no início? O que a Constituição diz sobre família? A Constituição Federal, que é a Carta Magna das leis brasileiras, diz que família é união entre homem e mulher. É o que a Constituição diz. Família é união entre homem e mulher. E eles começaram a querer destruir a família,
quando em 2013, a saber, 14 de maio de 2013, eles conseguiram, junto à justiça, o casamento homoafetivo. A justiça brasileira permitiu que homem com homem se casasse. A justiça brasileira permitiu que mulher com mulher se casasse. Esse não é o padrão de Deus que nós vemos aqui. O padrão de Deus é homem e mulher. O casamento é heterossexual e não homossexual, não homoafetivo. Porque o ser humano não define o seu gênero sexual depois que nasce. O gênero sexual é definido biologicamente, quando nós nascemos. A Bíblia condena as práticas homossexuais. A Bíblia condena práticas homoafetivas. Isso aqui para Deus não é casamento. Homem, homem que adotam uma criança, mulher, mulher que adota uma criança, isso não é casamento, isso não é família. Isso não é família pelos parâmetros de Deus na Bíblia e não é família pela própria Constituição. O casamento homoafetivo é um casamento que é anticonstitucional. Isso aí foi uma vitória para eles. E para quem não sabe, eles até criaram partidos políticos, né? Existem partidos que apoiam o movimento LGBT e tem partidos que foram criados com o propósito de lançar candidatos políticos, parlamentares, que sejam representantes da causa LGBT lá dentro do Congresso. E a Bíblia vai citar várias passagens, Romanos 1:26, o livro de Levíticos vai falar sobre isso, que está condenando a prática homossexual. Por isso eles viram que a Bíblia, né, porque a Bíblia fala contra isso, eles viram que a Bíblia é um livro ultrapassado. Não, esses versículos aí, eles são ultrapassados, vamos arrancá-los do nosso meio. Pegaram a nossa Bíblia, arrancaram os versículos que falavam contra a homossexualidade ou mudaram o sentido dele, criaram uma Bíblia chamada Bíblia Graça sobre Graça, onde a página da Bíblia é o arco-íris. Então eles criaram as igrejas inclusivas, igrejas que aceitam pessoas de diferentes gêneros sexuais, porque a gente pensa que só tem homossexual e lésbica. Não, existem centenas de gêneros que estão inventando agora, né? Os não binários, pessoas que se dizem bissexuais, não binários, e tantas coisas. Além dos gêneros sexuais, eles ainda estão colocando na sociedade, por meio da mídia, o que é o pronome neutro, né? Agora eles querem mudar as coisas, eles querem processar alguém que se chegar a dizer para um travesti, olha, ele, não é ele. Todos, não é todo, é todes. Estão inventando esses pronomes neutros. E por esse motivo aqui, o movimento LGBT, conforme os seus próprios representantes já disseram, o movimento LGBT é sim um grande inimigo da família. Terceiro inimigo da família, preste muita atenção, se chama ideologia de gênero. Desde 2017, preste atenção, o Brasil elaborou um currículo nacional. O currículo não era único. O que é o currículo? São as práticas de ensino que os professores devem dar para os alunos. O currículo ficava a cargo dos estados. Os estados faziam seus próprios currículos para que os professores ministrassem as aulas nos estados. Agora, desde 2017, o Brasil fez a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento único para que todo o país possa dar aquilo que está lá na BNCC. Desde 2017, eles estavam tentando colocar a ideologia de gênero dentro da BNCC. O que é ideologia de gênero? Ideologia de gênero é
para que o professor chegue a ensinar para os alunos, preste atenção, que sim, se ele quiser, ele pode ser menino, pode ser menina. Sim, se a menina quiser, sim, ela pode ser menino. É chegar para uma criança que ainda vive no seu período infanto, a sua infantilidade, uma criança que ainda não tem as suas faculdades mentais formadas, chegar para uma criança e dizer assim: olha, você menino, você pode usar calcinha, viu? Você menina, você pode usar cueca, viu? Isso é ideologia de gênero. É tentar manipular a mente das nossas crianças. E eles tentaram desde 2017. Quando o documento chegou na Câmara, a bancada conservadora barrou. Fizeram um segundo documento que ainda continha a ideologia de gênero. Mais uma vez não passou. E na terceira versão, eles anularam a ideologia de gênero do currículo. Por enquanto, nós tivemos uma vitória. Por enquanto. Mas saiba que é extremamente perigoso. Escute o que eu estou dizendo. Extremamente perigoso pegar o seu filho e levar para uma escola. Extremamente perigoso. Nós, como pais, devemos ensinar os nossos filhos para que eles sejam fortalecidos na palavra de Deus e assim não possam ser manipulados. É isso que a Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar, porque quando crescer não vai se desviar dele. E nós devemos ensinar os nossos filhos em casa antes que eles possam ir para a escola, para que não possam receber esse tipo de conteúdo que quer sim destruir a infância das nossas crianças. A ideologia de gênero na história nunca funcionou. Os professores militantes dizem que sim, que os professores devem ensinar sobre essas coisas, sobre gêneros sexuais dentro das escolas. E pasmem, a maioria dos professores são militantes. Que mesmo o currículo não apoiando, eles querem sim manipular a mente das nossas crianças. Por isso, a ideologia de gênero é um grande inimigo da família. Quarto inimigo da família: a mídia. A mídia, a TV, as redes sociais são inimigas da família. A grande mídia, irmão, isso aqui não é teoria da conspiração. A grande mídia é mídia estatal. É mídia que fala em prol do governo, em prol das ideologias políticas. Isso tudo está aqui, sabe o que? Andando nas mídias. Observe as novelas. As novelas do passado até poderiam ter alguma coisa ruim, mas não são como as novelas hoje. O que você vai ver hoje dentro das novelas? Lesbianismo, homossexualismo, beijo gay, cenas de sexo, cenas homofóbicas. Você vai ver muitas e muitas coisas hoje explicitamente para as famílias, para as crianças. É isso que está dentro das novelas. As revistas em quadrinhos, por exemplo, os super-heróis, né? A gente sabe, por exemplo, que o super-homem é um personagem masculino que constituiu família, que teve família. E para quem não sabe, o super-homem foi escrito, foi fundado, né? Foi escrito por 2 judeus que tinham como base o Messias que os judeus queriam, né? Um super Messias. E agora, ultimamente, o que aconteceu? A revista Jovem traz o Superman como bissexual, que virou auge de críticas ultimamente nas redes sociais, na televisão.
As séries de TV, os comerciais, as novelas, as séries, são ótimas ferramentas de manipulação para a destruição da família, para que a família seja destruída. Existe uma série da Netflix chamada Os 13 Porquês. Essa série tem como público-alvo os jovens e adolescentes. Na série, a temática é o suicídio, que segundo eles era um alerta para a juventude, mas todas as pessoas que assistem a série ficam com tendências suicidas. Eu mesmo já vi pessoas que após assistirem a série ficaram com tendências suicidas. A grande mídia é um inimigo da família. O que está sendo pregado na televisão é para destruir a família. É para dizer que sim, o adultério é bom. Não é isso que diz na mídia? O adultério é bom, você pode adulterar. O que diz lá na mídia? Que fornicação é bom, você pode fornicar. O que diz na mídia? Que você pode embriagar-se. O que diz na mídia? Que você pode viver uma vida de libertinagem, que você pode viver uma vida devassa. E tem muita gente assim, irmãos, que se deixou influenciar pela mídia e vive uma casca dentro da igreja. É um religioso que veste uma capa de santidade aqui dentro, mas lá fora as suas práticas são mundanas. São práticas que não consistem com a palavra de Deus. Pouco a pouco, essa união dos nossos lares, sabe? Sentar junto, diálogo, conversa, comunhão, abraço, estar perto dos filhos, dos pais, jantar junto, assistir junto. Pouco a pouco isso não tem mais. É cada um no seu quarto, cada um distante, cada um com seu smartphone, e não existe um momento de diálogo. Por quê? Porque é isso que está sendo pregado na mídia, e é isso que muitas famílias estão deixando entrar dentro dos seus lares. Quinto inimigo da família se chama marxismo cultural. Essa aqui, com certeza, é uma definição bastante difícil de explicar. Mas o marxismo cultural vem de Karl Marx. As ideias de Karl Marx surgiram no século XIX, após a Revolução Industrial. Ele defendia que a sociedade era injusta com o trabalhador. Quando ele começou a observar ali que os burgueses, estavam dominando o proletariado, então veio as ideias de Marx. Daqui que surgiu o socialismo, daqui que surgiu o comunismo. Karl Marx é o pai do comunismo. O que Marx falou sobre a religião? A religião é o ópio do povo. Você sabe o que é ópio? Ópio é uma droga japonesa mortífera, mortal. Quando Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo, ele está dizendo assim, a religião é uma droga que mata o povo. E sabe o que Karl Marx disse sobre a família? No seu livro chamado Manifesto Comunista, ele disse assim: destruir a família para consolidar o poder do Estado. A família precisa ser destruída para que o Estado se consolide. Ele disse que a família também é um dos problemas sociais. Se é um problema social, tem que destruir, tem que acabar, não tem que haver mais família. Irmãos, isso aqui é tão importante nós falarmos, porque o marxismo cultural é quem influencia, sabe o quê? A mídia. O marxismo cultural é quem influencia, sabe o quê? O movimento LGBT. Marxismo cultural influencia o feminismo. Marxismo cultural influencia tantas e tantas vertentes da sociedade. Marxismo cultural é o esquerdismo. E a sociedade está bombardeada por isso.
por essas ideias socialistas, ideias comunistas, que querem a todo pouco destruir. Além de destruir a família, eles querem amordaçar a igreja. Quantas e quantas leis não estão no plenário para serem aprovadas para destruir a igreja, para amordaçar a igreja, para ter cultos com o templo fechado, para não poder evangelizar na rua, para não poder pregar na rua, para que a igreja possa pagar dízimo, aliás, pagar impostos de dízimo. Sim, a intenção é destruir a família. No ano de 2011, preste atenção no que eu vou dizer aqui. O MEC, o Ministério da Educação, lançou um livro chamado Guia Escolar. Tudo que eu falo aqui, irmãos, é com fonte comprovada. Se você tiver dúvida, você pode ir lá no seu celular, no Google, e colocar lá Guia Escolar, que vai aparecer o livro em PDF, e você vai constatar aquilo que eu estou falando aqui. O livro Guia Escolar, produzido e elaborado pelo MEC, para os professores. Sabe o que diz lá? Fala sobre, primeiro, página 74 do livro Guia Escolar, pedofilia. Sabe o que ele fala de pedofilia? A pedofilia é uma psicopatologia que desvia o comportamento e personalidade e são tidos como doenças mentais. Sabe o que é isso aqui? Você pega um crime e transforma em doença. É a mesma coisa que eu pegar um pecado que eu faço, né? E dizer assim, não, mas eu pequei porque eu sou doente. Você pega um crime que é a pedofilia, que é um crime bárbaro, e transforma em uma doença. Psicopatologia. Sabe o que é isso aqui? É o princípio para eles quererem liberar a pedofilia. Aonde? No Brasil. Isso aqui está mexendo, sabe com o que, irmãos? Com a pureza das nossas crianças. Alguém que tem isso dentro de si, que mexe com a pureza das crianças, tido como uma pessoa que tem doença mental. E mais, além de falar sobre a pedofilia, na página 73 do livro Guia Escolar, fala sobre o incesto. Você sabe o que é incesto? Incesto é a relação entre pessoas da mesma família. É filho se relacionar com mãe, o pai se relacionar com filha, ou tios, né? Com sobrinhos, pessoas da mesma família, irmão com irmão. Isso é incesto. A Bíblia retrata, né, incesto lá na família de Davi. Sabe o que eles dizem lá sobre o incesto? O incesto é um tabu na sociedade atual. Eles não sabem o porquê é proibido o incesto. Eles não sabem por que foi proibido o incesto na sociedade. Mais uma vez, o Ministério da Educação querendo o quê? Liberar a pedofilia e querendo liberar o incesto. Tudo isso aqui que eu estou falando, irmãos, são os inimigos da família. Às vezes a gente senta, né, se acomoda e diz, está tudo bem, está tudo tranquilo. E nós não sabemos, não temos noção de o quanto nossa família está sendo atacada diariamente. Eles estão se munindo de ferramentas ideológicas pela mídia, pelos professores, de todos os lados para destruir a nossa família. Quantos casamentos estão se acabando? Quantos filhos estão se tornando rebeldes? Estão indo para as drogas? Estão indo para tantas coisas, por quê? Porque foram doutrinados por essas ideologias.
É um perigo para nós irmos, sabe para onde? Para a universidade. Irmãos, eu sou universitário. Eu sou universitário. E eu não acreditava quando as pessoas diziam que a universidade era um lugar onde as pessoas doutrinavam. Isso é a verdade. Eles lá, o movimento LGBT olha para nós e diz assim: olha, os cristãos fazem discurso de ódio. Isso aqui que eu falei, da Bíblia não aceitar as práticas homossexuais, para eles são discurso de ódio. Mas você quer saber o que é discurso de ódio? Foi o que eu presenciei esse mês em uma aula minha. A professora do nosso curso, que também é coordenadora, pega a história e desvirtua ela, dizendo que no passado todo mundo era homossexual e não tinha isso, a sociedade aceitava, você podia fazer o que você quisesse. Isso é uma inverdade. Existiam homossexuais no passado, antes de Cristo, mas eles eram reprimidos porque eles sabiam que a sociedade não aceitava. Ela desvirtuou a história e mais, ela disse assim: você sabe quando que aconteceu o preconceito? Com a chegada do cristianismo. Sabe o que ela estava dizendo em poucas palavras? Para um bom entendedor, meia palavra basta. Ela estava dizendo assim: a culpa de toda a homofobia, de todo o preconceito com os homossexuais hoje, são os cristãos. A culpa é de Jesus. Isso para mim é discurso de ódio. É pegar uma turma com 80 pessoas e disseminar o ódio pelos cristãos nelas. É por isso que muitos universitários desviam da fé. É por isso que muitos jovens, quando saem da universidade, não estão mais firmes com Cristo. Por quê? Porque existem professores que são militantes dessas ideologias. Por isso a nossa função como pais é cuidar dos nossos filhos, ensinar os nossos filhos. A nossa função como esposo, é cuidar da nossa família. Nós não podemos baixar a cabeça, irmãos. O que nós estamos enfrentando é uma guerra. O inimigo está lutando para destruir, para levar os nossos filhos para os maus caminhos, para nos afastar da presença de Deus. É uma guerra. O que nós devemos fazer então diante de tudo isso que foi falado? O que nós devemos fazer? Só há uma ferramenta para nós vencermos tudo isso. É a palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá força, autoridade para vencer tudo isso. A palavra de Deus nos dá instrução para vencermos tudo isso aqui. A palavra de Deus nos dá sabedoria e graça para criar os nossos filhos no caminho do Senhor, para ensinar a nossa família no caminho do Senhor, para que a nossa família seja protegida e guardada. O que nós precisamos para estar imunes a esses ataques é que no nosso lar tenha a palavra de Deus. A palavra deve reinar na nossa casa, a palavra deve reinar no nosso lar, a palavra deve reinar na nossa família, a palavra deve estar no nosso coração diariamente e constantemente para vencer essa batalha. Deus é grande. Deus é maior do que tudo isso. E somente com Ele nós conseguiremos vencer. E a nossa família estará segura junto ao Senhor Jesus. Amém?